O terrível Kamsa, Canto 10, capítulo 1, verso 29-30. Tasyam tukari cheshorir Vasudeva krutot baha debhaktya surya sardam pranaye ratamarate ugrasena sutakam aha Svasupriyachikarchaya Rashmin ayanam jagrahe Roshmei rata jaitair prutaha. Há algum tempo atrás, Vasudeva, que nasceu na dinastia Shura, casou-se com Devaki. Após o casamento, ele embarcou na sua carruagem para voltar para casa com a sua nova esposa. Para encantar a sua irmã Devaki em seu casamento, Kamsa, filho do rei Ugrasena, tornou-se o condutor da carruagem e tomou conta das rédeas dos cavalos. Centenas de carros de ouro cercavam-no. Vasudeva, que se tornou o pai do Sr. Krishna, era um príncipe da dinastia Shura. Quando ele nasceu, sinais auspiciosos foram vistos nos céus e na terra. Ele tinha 5 irmãs e uma delas foi adotada pelo rei de Kunti Bhoja. Ela ficou conhecida como Kunti, a filha dos Pandavas, que se tornou muito próxima do Sr. Krishna. É por isso que Krishna era primo de Arjuna, por parte de pai. Uma irmã de Vasudeva também se casou com o príncipe de Shedi e tornou-se a mãe de Shishupala, que se tornou inimiga de Krishna. Devaki, que se tornou a mãe de Krishna, era sobrinha do rei Ugrasena, líder do clã Andakas e governante de Mathura. As famílias de Devaki e Vasudeva estavam sempre a lutar pelo poder. Finalmente, o rei Ugrasena, que se tornou o avô de Krishna, disse: "É hora dos nossos clãs, Andakas e Shuras, pararem de lutar. Vamos arranjar um casamento entre Vasudeva e Devaki para cimentar a aliança entre as nossas famílias." Muitas vezes, durante esse tempo, muitos casamentos foram arranjados assim. Então, o mesmo aconteceu com Vasudeva e Devaki. O rei Ugrasena ficou muito feliz em dar Devaki em casamento a Vasudeva. Além disso, todos sentiram que esse seria o caminho para trazer a paz entre esses dois clãs, Yadava. O casamento ocorreu no palácio do rei Ugrasena em Mathura. Durante o casamento houve uma grande festa. Tudo parecia muito auspicioso e todos estavam alegres. No dia do casamento de Devaki, apesar da sua maldade, Kamsa, o filho mais velho do rei Ugrasena, foi muito gentil. Ele amava muito Devaki, ele considerava-a como sua própria irmã e faria qualquer coisa por ela. Ele estava extremamente feliz. Quando a grande festa terminou, era hora de Devaki ir para a casa do seu marido, o palácio de Vasudeva. Então Kamsa disse: "Escuta, Devaki é minha querida irmã. Eu a acompanharei. Eu mesmo serei o cocheiro. Por favor, não me negues esse serviço." Então Kamsa ofereceu-se para levar a noiva e o noivo ao palácio de Vasudeva. A carruagem com os recém-casados
liderava a procissão cerimonial, seguida por muitas carruagens e muita gente. Quando a carruagem começou a mover-se, todos ouviram uma explosão no céu. Então, uma voz celestial disse: "Ó tolo Kamsa, o que estás a fazer? Tu estás tão alegre, escoltando Devaki e Vasudeva para o palácio deles. Fica a saber que o oitavo filho de Devaki irá matar-te." Ao ouvir aquela voz, o humor de Kamsa mudou drasticamente. Ele saltou da carruagem e, em uma fúria ardente, ele arrastou Devaki para baixo. Então ele pegou na sua espada e estava pronto para matá-la. Naquele exato momento, Vasudeva curvou-se para ele e agarrou a mão de Kamsa. Kamsa estava com tanta raiva que tremia. Vasudeva implorou-lhe: "Por favor, poupa a vida da tua irmã. Acabamos de nos casar. Nunca pensamos que um de nossos filhos te mataria e não sabemos o futuro." Kamsa não quis ouvir. Então, no final, Vasudeva fez um acordo com ele. Ele disse: "Kamsa, prometo entregar todos os meus filhos a ti. No momento em que eles nascerem, eu dar-te-ei a ti, todos eles." Kamsa estava muito relutante, mas começou a pensar: "Se eu matar uma mulher na frente de tantas pessoas, não será bom para mim." Matar uma mulher naquela época era considerado um grande pecado, então ele seria condenado e todos o rejeitariam. Então ele acalmou-se e disse: "Tudo bem, eu aceito a tua proposta, mas tu promete trazer-me todas as crianças no momento em que nascerem." A essa altura ele já estava calmo e Vasudeva disse: "Sim, trarei todos os meus filhos para ti." No devido tempo, nasceu o primeiro filho e, conforme prometido, Vasudeva levou o bebê para Kamsa. Kamsa ficou muito satisfeito por Vasudeva ter cumprido a sua promessa. Ele pensou consigo mesmo: "Este é um homem em quem posso realmente confiar." Então ele disse: "Olhe, a voz celestial falou que o seu oitavo filho vai me matar. Não estou interessado no seu primeiro filho. Vai, toma o teu filho de volta. Estou muito satisfeito por tu teres cumprido a tua promessa e trazido a criança para mim." Então Vasudeva ficou muito feliz e partiu. Enquanto isso, Narada Muni estava a pensar: Como devo acelerar este processo para que o senhor possa descer mais rápido? Caso contrário, se esperarmos, não sabemos quando virá o segundo filho. Então pode demorar muito até que o oitavo filho nasça." Naquela época, todos os devas e todos os semideuses já haviam encarnado. Eles estavam todos muito ansiosos, esperando pelo Senhor, ansiando pela oportunidade de estar com ele. Então Narada Muni pensou um pouco e disse: "Deixa-me ir fazer uma visita a Kamsa." Quando Kamsa o viu, ele prestou as suas reverências ao sábio e cumprimentou. Então, para acelerar a manifestação do Senhor na Terra, o omnisciente Narada teve que envenenar a mente de Kamsa. Assim, as más ações de Kamsa aumentariam mais rapidamente e o Senhor viria mais rapidamente para lhe dar a rendição. Narada disse a Kamsa: "O Akashvami disse que o oitavo filho de Vasudeva vai te matar, certo? Mas como é que tu sabes que é o oitavo?"
Kamsa olhou para ele e disse: Hein? Tu não sabes contar? Narada pôde ver que Kamsa tinha um grande ponto de exclamação na sua cabeça. Então ele disse: Escuta, vou-te dizer, se tu começares a contar a partir do primeiro filho, o oitavo filho será o oitavo. No entanto, se tu contares do oitavo filho para trás, o oitavo torna-se o primeiro e o primeiro torna-se o oitavo. Então, pode ser que esse primeiro filho seja o único. Kamsa pensou. Sim. Primeiro ele conseguiu que o Kamsa ficasse a suspeitar. Então a raiva começou a surgir dentro dele. Narada continuou. O oitavo filho também pode ser o sétimo e o segundo. Tudo depende como tu contas. O oitavo filho pode ser qualquer um desses filhos. Kamsa nunca havia pensado nisso. Agora ele começou a pensar. Sim, tu estás certo. Ele ficou muito zangado e disse: Vou destruí-los todos! Então ele correu para o palácio de Vasudeva, pegou no primeiro filho de Devaki e esmagou-o contra a parede. Então ele levou Vasudeva e Devaki como prisioneiros. Quando o rei Ugrasena tentou impedi-lo, ele ficou tão furioso que aprisionou seu pai também. Todos os que estavam contra ele foram trancados na prisão. Enquanto isso, nasceu o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Agora alguém pode perguntar. Por que é que Devaki e Vasudeva tiveram todos aqueles filhos para acabar sendo mortos por Kamsa? Ao ver a cabeça do seu primeiro filho explodindo na parede, tu não farias outro filho, certo? Mas naquela época, Devaki e Vasudeva não estavam a fazer filhos como as pessoas fazem hoje em dia. Eles tinham um poder dentro deles que estava a trazer aquelas crianças para nascer na Terra. Através da energia que Vasudeva emanava, Devaki engravidava. Cada vez que um bebê nascia, no momento seguinte, Kamsa corria para a prisão. Ele pegava no bebê e quebrava a cabeça dele na parede.